Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Já chega deixando aquele likeão, que é para ajudar o nosso canal a continuar crescendo aqui. Por falar em canal crescendo, nós já somos quase 4.000 inscritos no canal de cortes do Fla Nação VP e do Resenha Rubro-Negra. Por isso eu quero pedir você que curte os nossos canais, você que é engajado nos nossos canais, para correr lá agora e se inscrever no nosso canal de cortes para ajudar nesse trabalho. O que é o canal de cortes? O canal de cortes é um canal que você que não tem tempo para ficar assistindo vídeos longos, lives, ou não tem paciência mesmo, poder assistir tudo que a gente falou do Mengão Queridão no dia, em vídeos de no máximo 5 minutos. Dá essa moral pra gente, assista aos vídeos, é curtinho, e se inscreva lá, chama sua galera toda pra se inscrever lá. Ajuda o gordinho que vos fala a fornecer pra vocês mais um serviço diferenciado. E quem também presta um serviço diferenciado é o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, vocês podem ver os scouts das partidas do Mengão Queridão em tempo real. O que é scout? O número do que está acontecendo dentro de campo, quantos chutes para cada lado, quem fez mais gols. Essa informação é difícil da gente perceber durante um jogo. E tudo mais, até no nível dos jogadores. Qual jogador correu mais, qual jogador ocupou a faixa direita, a faixa esquerda, para você entender um pouquinho melhor o que o Paulo Souza está fazendo. Gente, o melhor ainda é que o OneFootball é um aplicativo totalmente de graça. Tem para iOS e Android. Assim como o nosso canal de cortes, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, então não dá mole não. Baixe agora o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link está aqui na descrição do vídeo. Nação, eu sou um cara que eu sou muito observador no que tá acontecendo nas redes sobre o Mengão Queridão, tá ligado? E eu achei uma discussão, um debate numa rádio paulista com um cidadão, inclusive, que é um cidadão que eu não gosto muito, não. Eu vou adiantar aqui para mostrar para vocês quem é e aí eu volto, tá? Deixa eu ver aqui na hora que o cidadão aparecer. Os dois cidadãos aqui eu já não gosto. Esses dois rapazes que estão lá em cima. Ó, vou botar o mouse aqui, ó. Esse cidadão aqui, Flávio Prado, eu era fã do Flávio Prado na minha adolescência. Aí ele resolveu começar a atacar o Flamengo assim desesperadamente. E aí eu tomei giriza dele agora. Não gosto de jeito nenhum. Esse aqui é o Edmilson, campeão do mundo, seleção brasileira, jogador do São Paulo, do Barcelona. E aqui, esse cidadão aqui, ó, é o cara que cunhou a famosa frase que muita gente já ouviu, mas às vezes não sabe quem que é o cidadão. É esse cidadão aqui que fez a famosa frase: da onde vem o dinheiro do Flamengo? Será que ninguém está preocupado de onde vem o dinheiro do Flamengo? Naquela época que o Flamengo começou a contratar o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gabigol, o Rodrigo Caio, lembra lá em 2019? Esse é o maluco, da onde vem o dinheiro do Flamengo. Agora o Corinthians contratou o Vitor Pereira, um técnico caríssimo. Tá tentando atravessar o Flamengo na negociação do Diego Rossi. Pergunta se esse cidadão fez uma linha sequer perguntando da onde vem o dinheiro do Corinthians. E olha que o Flamengo fazia tudo direitinho, colocava no site do Flamengo, como coloca até hoje, na partezinha de transparência lá, todas as continhas do Mengão Queridão, e o Corinthians ninguém nem faz ideia da onde que vem o dinheiro de verdade. Mas pergunta se esse cidadão alguma vez questionou alguma coisa. Essa é a mídia bairrista paulista. Mas até que eles falaram uns negocinho interessante aí, porque eles morrem tudo medo do Mauro César. Mauro César agora divide mesa com eles, e agora eles ficam tudo pianinho. Agora eles não falam mais bobagem do Flamengo, não. Agora eles têm um medo horroroso, porque o Mauro César tá na mesa e sabe que o Mauro César janta eles. Vamos dar uma olhada no que essa rapaziada falou do Mengão Queridão aí. Espia só. Mauro, clássico no Rio de Janeiro. É Botafogo e Flamengo. Flamengo ganhou bem, né? Criou muitas chances. É o Paulo Souza já mostrando uma cara dele ou você acha muito pouco ainda? Porque contra o Atlético Mineiro era um jogo de dois times que estão muito bem. E jogou bem o Flamengo. Agora, contra o Botafogo, tiveram muitos elogios, mas também, mas foi contra o Botafogo, que ainda tá com o time fraco, ainda não contratou. Mas já dá pra ter como uma base o jeito que o Flamengo jogou ontem contra o Botafogo?
Eu acho que está em crescimento, está em formação. Agora, ontem a atuação foi boa, de fato. Muita imposição. O Botafogo muito fraco. Mas o Botafogo sempre se agiganta contra o Flamengo porque a rivalidade. Você vê o comportamento até do torcedor do Botafogo contra o Flamengo é diferente. O jogo é o jogo da vida, aquela coisa toda. E ontem o Botafogo teve até um pênalti que não foi marcado. Estava 1-0, uma marcação para mim absurda do VAR. Uma interpretação para mim absurda. A bola bateu no braço do Pedro. Dentro daquilo que está sendo marcado, era para ter sido marcado o pênalti. Mas mesmo que marcasse o pênalti, fizesse o gol, dificilmente o Botafogo escaparia da derrota porque a diferença era muito grande. Era absurda a diferença, era gigantesca. O Botafogo estava contra as cordas quase todo o tempo. Alguns jogadores, o Jonathan, lateral esquerdo, que saiu depois contundido, ele em 2 ocasiões ele não tinha ninguém perto dele e mandou a bola para escanteio. Assim, tão assustado que estava o garoto. Então, muita pressão na saída de bola do adversário. O time jogou bem o Flamengo. E o Botafogo, tem um detalhe que acho que é bem importante, até escrevi sobre isso no meu blog. O John Textor, o Dom, estava lá. Aí no intervalo ele apareceu lá, ele, o presidente, uma linda morena também lá no camarote, e ele sorrindo, né? Aí muita gente não gostou muito, o Botafogo, pô, tá rindo de quê, né? Tá 2-0 pros caras, pô. O dono tá lá, o americano tá lá rindo, lá todo feliz e tal, numa boa. Até aí nada demais. A grande questão é o seguinte, o Botafogo tá sem técnico ainda, o Botafogo não contratou ninguém e em 44 dias vai jogar contra o Corinthians na primeira rodada do Brasileiro. O tempo não é grande, não. O Luiz Castro roeu a corda? Até agora não foi anunciado, então parece que vai ficar por lá, né? O fato é que não anunciou oficialmente. Esse técnico não chegou, que anuncie hoje. Até chegar aqui, começar a trabalhar e tal, acabou o campeonato estadual. Aí você vai preparar quando esse time? E precisa de muitos jogadores. O Botafogo está mais fraco do que da Série B. Saíram jogadores que eram titulares. O próprio Navarro, né? O próprio Navarro. O time está mais fraco. O time é muito jovem. E ontem ele teve um choque porque ele pegou um dos melhores times do Brasil. E vai enfrentar outros, como o Flamengo, e outros que não são tão fortes como o Flamengo, mas são muito melhores que o Botafogo. Então vai ser difícil desse jeito. Pode ser que o Botafogo comece o campeonato tropeçando direto com esse time que está em campo, não tem condição. Então, o que eu vejo assim, agora tem um investidor, o cara vai contratar, aí especulam nomes como Cavani, Soares, até ele desmentiu um deles aí, outro dia no Twitter, alguém colocou lá Cavani, Soares e falou, não tem nada disso. Mas não importa, ele tem que contratar, não é uma estrela internacional, ele tem que contratar quase um time inteiro, pelo menos que ele diz, os 7 titulares, 6 titulares. Ele quer contratar 8 titulares. Mas quando isso vai chegar? Não adianta ser para julho, para setembro, para ser lá, já está rebaixado. Tem jogador sobrando também, né? Exato. O que tem de bom, os caras já puxaram, né? Já vai ficar com segunda ou terceira linha. Se começar a meter dinheiro hoje, já vai ficar com segunda ou terceira linha. Por exemplo, o centroavante. Quero saber de Botafogo. Baita caminhão de dinheiro, não consegue contratar. Quero saber de Botafogo, não. Quando ele foi ironizado, que ironizaram, o Botafogo não pode contratar. Que mané Cavani no Botafogo? Esses caras têm umas ideias. O cara tem dinheiro. Ele falou assim, eu tenho mais dinheiro que o Barcelona. Mas o jogador vai querer jogar onde? No Botafogo ou no Barcelona? É umas ideias que eu vou te contar. Até hoje os caras não aprendeu ainda. E será que o Cavani prefere jogar em Barcelona ou jogar no Botafogo? E tem esse lado também. O lado do jogador, né? Claro. Independentemente. Entendi, Wilson. Foi o Arrascaeta. de Flamengo. O que o Arrascaeta... Que liga ele quer jogar? É lógico. O destaque do jogo ontem, Edmilson, foi o Arrascaeta. Gênio. O que o Arrascaeta tá jogando de futebol, hoje, eu me arrisco a dizer, não sei se o Mauro concorda, se vocês concordam, é o principal jogador do Flamengo. Mas quem discordar o time é montado em função dele, né? Toda a ele bola fica bem à passa dele. vontade, ele circula pelo campo onde ele quer. O Lázaro bem também, o menino está sendo bem adaptado ali à ala esquerda. E você falou há pouco tempo, né? Que ele ainda não tinha mostrado no profissional e agora ele começa a mostrar, né? Dois juntos, né? Ele deu assistência de novo, né? Uma no domingo, outra ontem. E o Gabigol fez um bom jogo. O Gabigol está jogando bem diferente, né? Circula pelo ataque todo e tudo mais. Ontem o Pedro com ele até se entenderam bem. O Pedro fez o primeiro gol. Depois perdeu uma chance, claro, 2 ali, poderia ter feito mais. Assim, acho que tá em andamento. É um time bem diferente, né? Taticamente, jogadores em posições novas. Isso leva um certo tempo, mas acho que já começa a dar alguns sinais que são interessantes para a gente poder ver mais adiante como isso vai ficar. O passe desse gol até foi do Arrascaeta também. Não, esse passe foi genial. O Arrascaeta, você vê que ele levanta a cabeça, joga por cima. O Arrascaeta, Edmilson, ele poderia, se ele despontasse um pouco mais novo, jogar no futebol europeu? Com o futebol que ele joga? Eu acho que sim. Acho que sim, porque é um jogador que eu mesmo, quando ele saiu do Cruzeiro pro Flamengo, eu não imaginava que ele ia encaixar bem no sistema do Flamengo. E é um jogador mais importante do Flamengo aí nesses últimos anos. E com a entrada do Pedro, só um detalhe, eu não assisti o jogo completo, mas estava vendo os melhores lances.
dá uma liberada maior pro Gabigol. Às vezes o Gabigol parado lá para receber uma bola, para fazer um gol. Eu acho que o Gabigol, quando ele começou lá no Santos, muitas vezes ele jogou aberto, extremo. Ali pelo extremo. Mais para direita. Então, exemplo, você tendo uma referência como o Pedro, que é um cara que faz gol pra caramba também, e deixar o Gabigol junto com o Arrascaeta para organizar esse jogo, é uma situação interessante pro Flamengo. Agora, o Arrascaeta tem total potencial para jogar ainda lá fora, porque é um cara bem fisicamente e tecnicamente é fora da média. Arrasca vai aposentar no Mengão. A gente falou aqui também do Gabigol, o Pedro, só que tem que lembrar que tem o Bruno Henrique. Eu acho muito difícil você tirar o Bruno Henrique desse time do Flamengo. O Bruno Henrique, bem fisicamente, pra mim, depois do Arrascaeta, é o jogador mais decisivo. Até porque não tem nada a ver a posição do Pedro e pelo que o Mauro passou, eu não vi o jogo. Pelo que o Mauro passou, movimentação do Gabigol não tem nada a ver com a do Bruno Henrique. Portanto, não dá pra fazer, né? Quem fez aquele lado do campo, Mauro? Ontem ele jogou Lázaro, né? Com o Pedro, o Lázaro pela esquerda e o Mateuzinho pela direita, né? Os alas que estão preenchendo ali os corredores. Porque ele joga com 3 zagueiros, então ele usa alas, ele bota o Lázaro. 3 zagueiros mesmo, né? Então, não, o Felipe Luiz entrou depois como... E aí onde se encaixaria o Bruno Henrique? Não, acho que circunstancialmente, em determinados partidos, podem até jogar juntos ali em alguns momentos. De saída, não. Mas ele gira muito o elenco, né? Então, acho que naturalmente ele vai combinar Gabigol com Pedro, Gabigol com Bruno Henrique, Pedro com Bruno Henrique, e vai sempre revezar alguém, deixar um do banco, porque ele faz isso de uma maneira muito frequente, né? Ele tem esse perfil de trocar o time todo jogo. Então, acho que, como são muitos jogos, naturalmente todos vão jogar. Eu acho que a tendência é o Pedro ser mais utilizado. Começar mais partidas, ser acionado mais vezes do que antes, que ele ficava mais no banco. Aconteceu mesmo, no final de semana ele começou com o Bruno Henrique e com o Gabigol. Ontem ele começou com o Gabigol e com o Pedro. Aí no final de semana com o Rezende, pode ser que ele coloque até o Bruno Henrique com o Pedro e segura o Gabigol. Eu tenho uma sensação que quem pode dançar nesse time titular é o Everton Ribeiro. Ele está brigando pela posição com o Lázaro. Ou ele vai ser ala esquerda ou não vai ser nada. Ala esquerda, tem a Copa do Mundo. Eu acho que ele vai fazer o Gabigol aberto, que nem ele jogava no Santos, lá pela direita, o Pedro e o Bruno Henrique. Eu acho que esses 3 vão ser os 3 titulares do Flamengo. Depois ele roda muito, mas os 3 titulares eu vejo o Gabigol aberto pela direita, o Pedro como referência e o Bruno Henrique aberto pela esquerda. Porque é um pecado você botar o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro lá para aquele lado esquerdo. Não dá. Isso que ele tá falando aí não dá. É bonito na teoria, mas ele esquece que o Bruno Henrique já tá com 32 anos. Não dá pra usar os 3 do jeito que ele falou ali, você tinha que sacar o Lázaro do time. Porque como é que você vai ficar no meio de campo? Seria um 3-4-3. Como é que você ia montar o meio de campo aí? Aí o Bruno Henrique teria que virar o ala. E não é assim que o Bruno Henrique trabalha mais. Em 2019, o Bruno Henrique até carregava a bola da defesa, da intermediária do Flamengo até no ataque. Hoje não mais. Desde o final de 2020 que o Bruno Henrique tem dificuldade de dar grandes piques o tempo todo. Você colocando o Bruno Henrique mais perto do gol, jogando mais dentro da área, ele arrebenta, ele vai meter um gol atrás do outro. Não dá pra usar, hoje eu não consigo ver usando Bruno Henrique, Pedro e Gabigol juntos. Eu acho que a lógica maior é o que o Mauro César falou, revezando entre eles ali com Bruno Henrique e Gabigol, sendo os titulares absolutos, a menos que o Pedro resolva começar a fazer mais gols que o Gabigol. Aí pode ser que o Pedro consiga tomar a posição, eu duvido muito, porque o Gabigol ontem fez um jogo totalmente diferente do que ele está habituado a fazer, fez um jogo onde ele buscou muito o jogo, buscou muito a bola, foi muito importante no final do segundo tempo, buscando a bola no sistema defensivo do Flamengo. Ele está se reinventando também, assim como o Lázaro está se reinventando, nunca tinha jogado de ala esquerda. E o que eu posso concluir é o seguinte: o Paulo Souza está conseguindo resolver os problemas do Flamengo sem contratações. O Flamengo tinha um problema sério do lado esquerdo. Felipe Luiz não aguenta mais nada. René nunca jogou nada. Agora ele tem 2 baitas jogadores ali do outro lado, Everton Ribeiro e Lázaro. Então ele vem conseguindo resolver os problemas do Flamengo com os próprios jogadores do Flamengo, que para mim é genial. É torcer para ele continuar nessa batida, para ele conseguir continuar dando essa vida para o time do Flamengo, evoluindo. Porque se esse time do Flamengo evolui com mais um bocadinho de reforço que está chegando, ninguém segura a gente. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal de cortes, no Fla Nação VP. E é lógico,
aqui no Resenha Rubro Negra. Deixe seu like, seu comentário. Saudações rubro-negras.